Olá, pessoas! A aula de hoje de vocês vai ser sobre coesão, aula de produção textual. A primeira coisa que a gente tem que se perguntar, o que seria coesão? O que é um texto coeso? E por que ela é tão importante, né, no texto de vocês, na redação de vocês? Quando a gente para pensar sobre coesão, a gente tem que refletir sobre o papel das frases no texto, o papel de cada palavrinha dentro daquele texto. Quando a gente está lendo um texto e a gente percebe ele pausado, percebe muito recortado, a gente pode dizer que esse texto não tem uma coesão, ele tem pouca coesão. Vamos imaginar um tecido. Se esse tecido ele está rasgando, né, tá mais frouxo, a gente consegue notar aquelas linhazinhas. A gente pode dizer que é uma coisa coesa? Não, né? O texto é do mesmo modo, é como se fosse um tecido. Para ele ser coeso, todas as palavras elas têm que se encaixar, a leitura tem que ser fluida. Então vamos aprender como é que a gente pode fazer isso, né? Antes de qualquer coisa, só relembrando, né, para vocês estudarem, para vocês conseguirem se concentrar, vocês precisam de um ambiente favorável a isso, ou seja, procurem um lugar que tenha um espaço organizado para vocês colocarem o material de vocês, colocarem um livro didático, um caderno para fazer anotação, procurem um lugar silencioso, um lugar calmo, arejado, para vocês se focarem. Então vamos lá, vamos ver na prática como a gente pode fazer isso no texto. Vamos supor que vocês estão escrevendo uma narração, um texto narrativo, aí você coloca, João e Arthur chegaram tarde. Aí você coloca, eles estavam cansados. Vamos notar, esse eles, ele está referenciando o João e o Arthur, não está fazendo referência. Então, ao invés de eu colocar João e Arthur chegaram tarde, João e Arthur estavam cansados. Nota que se eu fizesse isso, ia ficar uma coisa muito repetitiva, ia deixar meu texto muito cortado, muito quebrado. E isso prejudica a leitura. Então, eu vou usar o quê? Eu vou usar um pronome. E esse pronome, ele fez referência a essas pessoas e eu não deixei o texto cortado. De mesmo modo, eu posso usar reiteração. O que seria reiterar? Reiterar é você afirmar aquilo novamente. Então, por exemplo, gostamos do seu empenho durante a peça. Por isso, sugerimos que continue sua performance. Notem que performance está fazendo referência a empenho, a palavra empenho. Mas para eu não repetir, né, para não ficar uma coisa repetitiva, eu usei outra palavra. Percebam que empenho e performance não são necessariamente sinônimos. Se procurar lá no dicionário empenho, sinônimo você não vai achar exatamente performance. Mas nesse contexto, a performance aqui foi sim um sinônimo. Então não necessariamente você tem que usar sinônimos predeterminados. Você pode usar ali o que vai se encaixar no contexto. Além disso, vocês devem, na verdade, usar preposições e conjunções. Então vamos lembrar o que seria uma preposição e uma conjunção. Preposição são palavras que elas só foram criadas justamente para isso, para ligar duas palavras. Então, por exemplo, se eu falar atividade de casa, se eu só falasse atividade casa, daria para entender? Daria para entender, mas ia ficar uma coisa solta. Quando eu falo atividade de casa, esse de que eu estou colocando no meio, ele está ligando, está servindo como se fosse um cimento entre dois tijolos, está ligando. Então, fica melhor, né, para eu entender. Conjunção são a mesma coisa. A única diferença é que conjunção eu vou ligar duas orações, duas frases, inclusive parágrafos. E a preposição é ligando duas palavras. Então, por exemplo, eu estudei muito, por isso passei sem recuperação. Eu estou ligando essas duas informações, né? Estudei muito, passei sem recuperação. Então, eu coloquei aqui uma conjunção, esse por isso. Se eu colocasse só estudei muito, ponto, passei sem recuperação, ponto. Daria para entender? Daria para entender. Mas imagine que você está lendo uma história, aí você nota isso, estudei muito, ponto. Passei sem recuperação, ponto. Fica uma coisa quebrada, então quebra a linha de raciocínio. Então, para isso, vocês podem usar esse termo, né, que ele vai dar uma continuidade. Inclusive, esse termo, ele vai passar uma relação entre as duas palavras, as duas orações, perdão. Então, o que é que vocês percebem? Que ele está passando uma ideia de explicação, né? Quando você fala por isso, passei sem recuperação, parece que você está explicando, no caso, né? Então, ele vai dar uma relação de sentido entre as orações, então isso é muito positivo. Do mesmo modo, ou trabalhe ou estude. Se eu colocasse trabalhe, estude, dava para entender? Dava. Mas esse ou eu usei para dar uma ideia de alternância. Então, eu usei essa conjunção justamente para isso. O garoto comia muito, isto é, devorava o almoço. Do mesmo modo, eu poderia retirar, daria para entender. Só que esse isto é torna fluido, e com isso a gente percebe que
essa oração ela foi bem planejada. Estava triste e cansado do mesmo jeito. Então, o que a gente percebe? Quando a gente vê que o texto está coeso, não só as palavrinhas, as orações, como os parágrafos, a gente percebe que o texto foi bem planejado antes. Todo texto ele precisa ser planejado. Então, o que é que vocês devem fazer? Vocês têm que anotar, antes mesmo de vocês escreverem o rascunho, vocês têm que fazer um pré-rascunho. Vocês têm que anotar o que é que tem que ter no meu texto. Tem que ter isso, isso, isso. Se é um texto narrativo, aí vocês anotem, a apresentação do texto vai ser assim, o clímax vai ser assim, o desfecho vai ser assim. Se é um texto dissertativo, do mesmo modo, o argumento que eu vou usar vai ser esse. Vocês têm que anotar antes, como se fosse só uma listazinha. Aí vocês vão fazer o rascunho, façam esse rascunho. Quando vocês fizerem o rascunho, vocês vão corrigir o rascunho. Vocês mesmos vão ter que fazer o papel de corretor. Além de corrigir erros ortográficos, no caso, e talvez de flexão, de concordância, coisa assim, vocês vão ter que pensar nisso. Será que a minha leitura está uma leitura boa, uma leitura fácil? Que dê para entender? Será que se eu der esse texto para uma pessoa, ela vai entender? Vai ser fácil? Independentemente de quem seja, qualquer um consegue entender meu texto? Se ele não tiver, vale você reescrever, antes de passar limpo, né, você vai reescrever, colocando essas palavrinhas, colocando por isso, isto é, ou seja, usando preposições e conjunções, e também pronomes, né, para referenciar, no caso, né, para você não ter que repetir, por exemplo, o personagem, você coloca ele, coloca ela, usem os pronomes. Então, são recursos que vocês podem usar e devem, né, a favor de vocês, a favor do texto de vocês, da redação de vocês. Enfim, é isso, a aula por hoje é isso. Lembrem sempre, se vocês quiserem rever essa ou outra aula, vocês vão ter que acompanhar o canal da escola. Se tiver alguma dúvida, vocês voltem, vocês anotem a dúvida, que elas serão tiradas posteriormente. E lembrem-se sempre de acessar o site da escola e de acompanhar a agenda digital de vocês e fazerem as atividades que estão lá, que elas estão lá porque elas serão corrigidas, então é importante que vocês façam.